Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto TRI de 2025 da Aura. Essa conferência está sendo gravada e estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. E também estará disponível para download. Temos também a opção da apresentação em português. Para isso, pressione o ícone do globo no canto inferior da tela do Zoom e escolha o áudio português. Então, selecione mutar o áudio original. Ao lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Português Room. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original. Gostaríamos de informar que os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação, que será seguida, então, por uma sessão de perguntas e respostas com as respectivas instruções. Antes de prosseguir, vale ressaltar que quaisquer declarações durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras são as crenças e suposições da diretoria da Aura com base nas informações atuais disponíveis para a empresa. Tais declarações podem envolver riscos e incertezas, uma vez que estão relacionadas a eventos futuros, e assim dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. Os investidores devem compreender que eventos relacionados ao cenário macroeconômico, ao setor e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam divergentes daqueles expressos em tais declarações. Temos conosco aqui Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, CFO. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo Barbosa para o início da apresentação. Obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui para apresentar um pouco dos nossos resultados e também da nossa estratégia. É importante relembrar aos analistas e investidores sobre a nossa estratégia. Nós estamos executando de acordo com a estratégia. E qual seria? Primeiro, aumentar a produção pelo desenvolvimento de projetos Greenfield. Em segundo, aumentar os recursos e reservas. Como vemos grandes potenciais nos nossos depósitos para aumentar essas reservas. E em terceiro, continuar a crescer por meio de M&A e lidando com o nosso volume de trade diário, que é uma métrica bastante importante. Ao mesmo tempo em que distribuímos dividendos significativos para os nossos acionistas. Hoje eu vou falar um pouco sobre como nós estamos atuando nessas três frentes e por que nós conseguimos, então, pagar os dividendos. Vamos começar, então, com o primeiro slide. Pensando na execução de projetos Greenfield e melhorando os resultados, vemos que, novamente, a empresa atingiu uma produção recorde, tanto no trimestre como no ano. Como nós já anunciamos ao mercado, a nossa produção total foi de 81 mil GEL, acima 11% versus Q3, do terceiro TRI de 2025, e 23% acima do quarto TRI de 2024. Nós temos uma produção total anual de 208 mil GEL, 9% acima, em preços constantes. Se fosse seguindo a precificação do guidance era esperado de 285 mil, então nós tivemos um resultado muito positivo. Nós chegamos, então, com um EBITDA ajustado de 208 milhões no TRI. Nós temos a MSG com um mês ali e a Borborema na última fase com capacidade nominal. Olhando para o ano, o nosso total de EBITDA ajustado foi de 547 milhões de dólares, com o preço de ouro a 3,4. É importante relembrar aos investidores que nós temos dobrado nos últimos 3 anos, a cada ano, o EBITDA. Se você considerar o último EBITDA de 267 milhões de dólares e considerarmos
o aumento do preço do ouro e o aumento da produção, nós provavelmente esse ano vamos conseguir de novo dobrar, considerando a perspectiva se o preço do ouro continuar a valorizar, como é o caso hoje. Em relação ao custo AISC, nós temos o orgulho de anunciar ao mercado que estamos um pouco abaixo do intervalo inferior do guidance e vamos detalhar um pouco ao longo da apresentação como chegamos. Nós temos um preço alto do ouro, nós temos uma produção com controle e temos um fluxo de caixa livre no quarto tri de 96 milhões de dólares. E importante entender que nós estamos investindo no estoque, nas minas, nós temos um pouco de low grade, então de um teor mais baixo, e conforme nós evoluirmos, nós vamos ter uma mudança nesses teores para que sejam mais superiores nos próximos anos, e também vou detalhar um pouco durante a apresentação como planejamos fazer isso. Então, uma combinação de um fluxo de caixa livre positivo, e apesar da aquisição da MSG, nós continuamos a pagar dividendos e, no, e continuar com uma dívida um indicador de dívida líquida sobre EBITDA baixa, bastante interessante, e o fluxo de caixa que vem vindo das operações tem sido mais do que suficiente para financiar os nossos projetos Greenfield, com uma alavancagem positiva e liberando dinheiro também para ser distribuído aos acionistas. Nós tivemos um prejuízo líquido de 20 milhões de dólares, mas, por outro lado, se nós excluirmos esse efeito não caixa, o nosso lucro no ano foi bastante positivo. O nosso lucro líquido foi de 206 milhões, e o Kleber vai detalhar um pouco como chegamos a isso. Para 2026, o nosso forecast continua bastante forte, com o guidance de produção, vindo das operações, um aumento ligeiro no nosso custo AISC e no CAPEX também, devido a notícias bastante positivas. Agora estamos expandindo Almas. Em Almas, nós aumentamos a planta, terminamos a construção acima de 2 milhões de toneladas, e nós temos que continuar desenvolvendo a mina, focando em alguns detalhes. Também estamos avançando em Era Dourada, nós acabamos de anunciar os primeiros trabalhos, terminamos a aquisição da MSG por 7 milhões de dólares, temos um CAPEX aí acima, no ano de turnaround, deve ser um pouco acima da média, mas o preço que nós pagamos por essa aquisição mais do que justifica esse CAPEX para sustentar essa operação um pouco mais alto, e nós também vamos explicar um pouquinho mais durante a apresentação. Algo que foi bastante relevante, além da aquisição da MSG, nós conseguimos a licença para começar os trabalhos em Era Dourada, já começamos esse primeiro estágio, já terminamos todos os estudos e as análises para conseguir começar a construção. Ontem anunciamos um marco muito importante para a Borborema. Borborema, nós conseguimos a licença e celebramos um acordo para realocação da rodovia, conseguindo chegar em 1,5 milhões, dado que nós viabilizamos 670 mil onças. E nas próximas semanas, então, nós vamos conseguir um número expressivo ali de produção, e vamos aumentar também as nossas reservas de ouro. Nós teremos, então, essas reservas disponíveis para nossas operações. Então, marcos muito, muito positivos. Além disso, nós tivemos a listagem na Nasdaq, e nós tivemos também uns recursos que totalizaram 200 milhões, e temos agora um ADTV, um volume médio de trading diário, acima de 100 milhões. Nós nos tornamos, então, bastante atraentes para muitos investidores, esse é um marco bastante importante. Por último, anunciamos novamente a distribuição bastante forte de dividendos de 0,66 dólares por share. Então,
se considerarmos o rendimento da companhia nos últimos 12 meses, temos um total de 6,2%, enquanto temos o ramp-up de Borborema, enquanto continuamos a expandir. Então, em suma, nós estamos muito em linha com a nossa estratégia de longo prazo, aumentando a produção, entregando os projetos de Greenfield, Borborema, de novo, dentro do prazo, dentro do orçamento, produção comercial em setembro. Também tivemos a aquisição da MSG, essa terceira avenida de crescimento, que é M&A, continuar crescendo por M&A, e também focando no ADTV, que é uma métrica extremamente importante, e conseguimos aumentar de forma significativa a ponto de atrair investidores importantes. A segunda avenida, que também de aumentar os recursos e reservas, com Borborema, nós conseguimos aumentar em 82% a reserva. Isso justifica muito o investimento feito em Borborema, e eu vou falar qual a importância dessas 670 mil onças, e eu vou detalhar durante a apresentação. Mas sim, tivemos um aumento de produção, os recursos das reservas, e conseguimos aumentar esse múltiplo de ADTV, que é bastante significativo para nós. Falando de segurança, temos muito orgulho de todos esses números aqui. Nós viramos uma grande referência no mundo. Não tivemos apenas só o ano sem acidentes, sem afastamento, mas hoje nós estamos completando 18 meses sem acidentes com afastamento. Então, não tivemos esse problema, e isso é um marco bastante importante. Nós temos indicadores muito positivos de segurança e de resultados. Em termos de estabilidade das nossas estruturas, todo mês nós temos revisões com consultoria, e todas as nossas estruturas estão de acordo com padrões bastante reconhecidos. Olhando para a produção, como nós já anunciamos, vemos que desde o primeiro TRI, em 2025, nós tivemos um aumento gradual importante de produção, com a contribuição de Borborema, claro, e também em dezembro a aquisição da MSG. Nos próximos TRI, nós devemos ver um crescimento contínuo na produção, TRI versus TRI, e um aumento também gradual da produção das nossas outras operações. Olhando para o guidance, nós vemos que a produção de Aranzazu, a preços constantes, de acordo com o nosso orçamento, ficamos muito em linha em termos de produção. Acho que vale ressaltar aqui nos detalhes, mas para Aranzazu, nós temos concentrados de cobre e ouro, nós convertemos o cobre para equivalente de ouro, para as onças equivalentes de ouro, e isso depende do preço do ouro. Então, quanto maior o preço, menor a conversão para gel. Então, quando nós olhamos para Aranzazu, nós vemos uma redução no ano passado, não é por causa de uma produção menor, mas basicamente por causa dessa questão de conversão, uma vez que o preço do ouro tem valorizado. Então, a conversão acaba sendo menor. O que também se traduz a um AISC um pouquinho maior, por causa dessa conversão, tudo pela valorização do preço do ouro. Mas isso é também por causa de uma boa notícia, que é o preço do ouro se valorizando. Em Apoena, nós conseguimos um desenvolvimento mais rápido do que esperado durante o ano, conseguimos também uma produção acima do guidance. Minosa, muito em linha com o guidance, Almas também, e Borborema foi onde nós ficamos um pouco abaixo do guidance. Nós tivemos um projeto e tivemos alguns problemas que acabaram não prejudicando o ramp-up, mas que tiveram algumas questões de recuperação. Então, nós decidimos seguir com os grades menores, os teores menores, para não interromper e não prejudicar a produção.
e nós acabamos preservando os teores mais altos e conseguimos resolver a questão por alguns meses. Isso não prejudicou, claro, o ramp-up e nem a capacidade que nós gostaríamos de chegar. Foi mais uma questão de recuperação ali em alguns tanques. Pensando então no AISC, excluindo MSG, nós temos o orgulho de mostrar ao mercado que nós conseguimos ficar dentro do intervalo do guidance, mas também um pouco abaixo do intervalo inferior do guidance, realmente entregando o que foi prometido em termos de custo. Excluindo MSG, o nosso AISC para o quarto TRI teria sido 1,363 e nós tivemos aquisição de MSG e nós temos um AISC mais alto, que é na base de 3.000, mas o lado positivo disso foi que nós veríamos esse AISC projetado depois do turnaround, nós vamos conseguir abaixar assim, abaixo de $2.000 por ano, mas não para esse ano, mas para os próximos. Esse é o nosso plano, a nossa perspectiva. Um comentário em relação ao guidance, eu já comentei que em termos de produção, nós estamos mais ou menos no meio do intervalo do guidance. O custo caixa aqui por gel vendida, chegamos em 1,07. O mínimo era 1,078, então isso traduz a um AISC um pouco menor, terminamos com 1,638, mas em linha com o intervalo inferior. E quando falamos do CAPEX, foi um ano em que nós construímos Borborema e decidimos avançar com a expansão de Almas, então tivemos um CAPEX um pouquinho acima do nosso guidance devido aos planos de expansão. Para 2026, temos aqui uma visão geral do guidance. O Kleber vai dar mais detalhes nos próximos detalhes, mas basicamente em termos de produção. A projeção, nós temos o ano completo de Borborema e apesar de 2025 nós teremos um ano de produção, não o máximo possível para a MSG. O foco é preparar essa mina para conseguir produzir acima de 8.000 por ano, pelo menos de 2 a 8. É um ano de turnaround. Então, neste ano, nós projetamos uma produção de 50 a 60 mil onças, e ainda que o custo seja maior do que 3.000 por ano, all-in, com o preço do ouro que nós temos hoje, de 5.200, nós temos uma margem de fluxo de caixa livre ali muito positivo para o MSG. Isso significa que o fluxo de caixa e o EBITDA devem crescer bastante, entre 100 e 130 milhões de dólares, nesse projeto que nós pagamos 70 milhões de dólares, mais ou menos. Então, a ideia esse ano é preparar o terreno para crescimento. Então, esse AISC um pouco mais alto se traduz, o de MSG, a um custo caixa mais alto nos nossos níveis de consolidação, e o Kleber vai explicar um pouco. Então, grande parte disso é explicado pela MSG e alguns outros fatores que o Kleber vai dar mais detalhe do porquê que aumentou o custo caixa. Em termos de CAPEX, é a mesma situação, um ano de investimentos de MSG, expansão de Almas, estamos trabalhando na Cava, nós também estamos fazendo todo o desenvolvimento do terreno, expandindo a capacidade da planta. É um projeto de expansão que não é o investimento total em Era Dourada, mas nós tivemos
o começo dos trabalhos que exigiram certo investimento, e então grande parte do capital ali já ligada a esses projetos de expansão. Então, nós estamos preparando a empresa para produzir as gel, números muito positivos para os próximos anos. Nós temos, falando em Aranzazu, nós temos mais estabilidade, nós estamos conseguindo uns teores talvez um pouco inferiores nos próximos anos e temos oportunidades para reduzir os custos para compensar um pouco esses teores menores. Então, Borborema, a expectativa é de 65 a 77. Nós estamos trabalhando, vamos anunciar agora, qual que é a ideia das reservas? Vamos publicar no final de março qual que é a perspectiva. E nós temos um novo cut-off com um preço de ouro mais alto. O que que isso significa? Quando nós aumentamos o preço do ouro e nós conseguimos converter mais recursos em reservas. Por outro lado, o teor médio acaba caindo um pouco. No geral, é positivo, cria valor, porque nós estamos, então, alcançando teores que não eram economicamente viáveis no passado com esse cenário. Então, a produção total é de mais onças, apesar de ter apesar de ter alguns teores que são mais baixos do que no passado. Então, no geral, é muito positivo, com um impacto que não é tão significativo no curto prazo, mas um crescimento de longo prazo. Passando a palavra para o Kleber. Olá a todos, bom dia. Vamos começar aqui com o entendimento dos principais drivers que levaram a esse aumento do AISC. O AISC esperado aqui para 2026, nós esperamos que aumente aqui de 262 a 407 dólares, comparado a 2025. E do lado direito aqui, os principais drivers para esse crescimento são MSG, então, que é responsável aí por 70 a 80% desse aumento. O efeito dos preços de metais, como o Rodrigo explicou, a conversão às onças de ouro equivalentes de gel. Nós passamos, então, um pouco da meta de 25 e nós temos a diferença do preço do cobre, então isso explica esse 5%. Esse é o outro impacto que nós temos é de almas, nós temos o sequenciamento da mina, estamos tendo ali um strip ratio um pouco mais alto e teores um pouco mais menores. Então, nós temos isso esse ano, mas isso não deve acontecer o ano que vem. Isso é responsável por 10 a 15% desse aumento em AISC, mas é basicamente um efeito não recorrente. Em relação aos outros impactos, são marginais. Temos um custo caixa um pouquinho pior, um pouco melhor em Apoena, então um compensa o outro. Na parte inferior do slide, para entender o aumento no CAPEX, é uma história parecida. 65 a 70% desse aumento é explicado por MSG. Então, nós estamos falando um aumento de 52 a 70 milhões de dólares, 2/3 basicamente devido a MSG. Então, é uma mina que tem um AISC um pouco maior, então não deveríamos esperar ver um CAPEX que seria comparado a outras minas a céu aberto, mas é um ano de turnaround, nós sabemos, é um ano de virada, e nós vamos alocar um capital adicional, principalmente para manutenção. Há uma situação semelhante, 15 a 20% do aumento devido a almas. Nós também temos
um CapEx aqui para sustentar a operação, que acaba explicando um pouco desse aumento. E Borborema, claro, em seu primeiro ano completo de operação. Então, em 2026, nós teremos os 12 meses, isso aumenta um pouco também a exigência de CapEx. Pensando no CapEx de expansão, o que está no nosso guidance para 2016 é a parte subterrânea, o desenvolvimento da planta underground de Almas, para a expansão para 3 milhões de toneladas até o final do ano. A Poena é o segundo ano do Norte, então nós estamos planejando em 2025 e 2026 para investir no, na cava, para termos teores maiores em 2027. Em Borborema, temos uma expansão e nós temos ali um gargalo atual que temos na planta. Então, com essa expansão, nós vamos conseguir passar pela capacidade nominal hoje instalada e vai nos ajudar a nos preparar para uma potencial expansão no futuro. Vamos continuar investindo em estudos de engenharia para entender qual que é o potencial agora com a relocação da rodovia. Então, Era Dourada, nós começamos os primeiros trabalhos e também temos outros como Matupá e Minosa. Voltando a palavra ao Rodrigo, aqui eu queria comunicar um grande marco, um marco muito importante para a operação de Borborema. Nós estivemos discutindo a licença com as autoridades e finalmente conseguimos celebrar um acordo para a realocação da rodovia. Isso vai viabilizar 670 mil onças no sequenciamento da mina. Hipoteticamente, se o preço for hoje de 5,200 e olhando um pouco para a expectativa de valorização do preço do ouro, nós multiplicarmos por essas onças, vemos que a empresa vai conseguir gerar ao longo do ano mais de 2,5 bilhões de dólares antes de impostos. Essa é um pouco a dimensão do que representam essas onças adicionais. E claro, nós já temos uma vida útil da mina de mais de 15 anos e a Life of Mine deve ser expandida para 20 anos. Nós fizemos uma planta bastante flexível para que seja possível a expansão dessa capacidade até talvez 4 milhões de toneladas após terminarmos então essa expansão, os planos de expansão. Estamos trabalhando na parte de engenharia, de acesso, e acreditamos que no segundo semestre, mais perto do quarto tri, nós apresentaremos um estudo de viabilidade mais detalhado sobre esse projeto, considerando uma capacidade superior, o que nós também estamos fazendo, e deveremos esperar mais informações em março. Nós vamos conseguir uma mudança no cutoff grade, então o teor também vai mudar, e significa que agora, como eu já mencionei, nós estávamos com teores que não faziam com que o projeto fosse viável do ponto de vista econômico, vamos conseguir aumentar os teores. Então, com a publicação do nosso novo relatório de reservas e recursos, vai ficar mais claro por que se tornou viável. Eu falei a entrega dos projetos Greenfield dentro do prazo, dentro do orçamento, Almas, Borborema, temos novas aquisições, por exemplo, a MSG, foi finalizado em dezembro de 2025, e também estamos nos últimos anos falando que a métrica de ADTV, do volume de trade diário, era algo relevante, e nós tivemos uma mudança bastante positiva vindo para a Nasdaq de 1,52 milhões de dólares por dia, chegando a acima de 100 milhões
de dólares por dia, considerando a Nasdaq mais a B3. Isso ajuda também a lidar com os múltiplos. De acordo com os analistas, nós ainda temos um desconto versus os nossos peers, então os competidores, mas quando nós estamos falando da nossa produção, quando nós falamos de acima de 600 mil onças, com uma métrica melhor de ADTV e os nossos projetos, nós provavelmente vamos conseguir lidar com esse desconto aqui e teremos um premium versus os nossos principais competidores. Eu, então, finalizo aqui a minha análise geral e vou passar a palavra para o Kleber para dar mais detalhes sobre os resultados e estarei depois disponível para a sessão de perguntas e respostas. Para começar, vamos com um resumo dos principais KPIs financeiros, o que tivemos para o quarto TRI e para o ano, comparando com os TRIs anteriores e os resultados financeiros. Aqui temos uma combinação de preços do ouro mais altos no quarto TRI, um aumento de produção também. Então, vemos aqui a nossa receita líquida bastante alta, chegando em 322 milhões, e no ano 922 milhões. O EBITDA ajustado é o sexto TRI seguido em que nós conseguimos aumentar o EBITDA. Então, o quarto TRI seria de 208 milhões e no ano 547, considerando o preço do ouro e a valorização. Se olharmos também a variação dos últimos 12 meses, nós vemos um aumento gradual e constante. Falando sobre o lucro líquido, tivemos um prejuízo líquido de 20 milhões de dólares, basicamente pelas razões que tivemos nos TRIs anteriores, o aumento do preço do ouro no TRI, que é positivo, acaba gerando um efeito não caixa, uma perda não caixa relacionada aos nossos derivativos de ouro no mercado. Então, nós tivemos 82 milhões de dólares no TRI e também vimos um aumento no lucro líquido ajustado, que chega a 73 milhões no TRI. Olhando o caixa e a dívida líquida, estamos em uma posição bastante confortável. Tivemos um aumento na dívida líquida no TRI, basicamente porque nós pagamos pela aquisição da MSG. E como em muitos outros casos de aquisições, às vezes reduzimos os dividendos, isso não foi o caso aqui. No quarto TRI, nós continuamos pagando dividendo acima da política do mínimo, porque os nossos números permitem que isso aconteça, o nosso caixa permite. Como resultado, fechamos o ano com uma queda bem, uma queda não significativa. Olhando, então, o EBITDA ajustado e o lucro líquido ajustado, nós saímos de 208 milhões de dólares. Almas e Borborema foram os principais contribuintes, 50 milhões de dólares mais ou menos no TRI cada um. Borborema é o grande destaque, considerando que foi o primeiro TRI de produção comercial e é quase o mais alto EBITDA. Então, nós vemos grande potencial nessa mina. Aranzazu também com resultado bastante forte, 41 milhões de dólares. A Apoena entregando 21 milhões de dólares e a MSG com quase 10 milhões. MSG também é importante destacar por algumas razões. Foi um mês ali, um mês em que nós não tivemos nenhum impacto de turnaround em termos de produção e custo, com os preços de ouro em valores mais baixos, e nós chegamos com esse resultado.
mais baixos do que estão hoje os preços. É possível, então, uma expansão ali e grande potencial. Nós esperamos bons retornos dessa aquisição com base nisso. Pensando nas despesas financeiras, eu já comentei que nós tivemos essas perdas não caixa relacionadas aos hedges de gold de 81 milhões e também perdas relacionadas aos derivativos que expiraram no TRI. Então, nas despesas, temos 162 milhões na mesma proporção. Também tivemos algumas outras despesas não recorrentes, mais relacionadas a provisões que fizemos no final do ano, em relação a alguns créditos sem uma habilidade de recuperação no Brasil, sem possibilidade, e é por isso que vemos um prejuízo líquido de 20 milhões de dólares, 62 milhões de despesas com imposto de renda. Se excluirmos os efeitos desses derivativos, o lucro líquido é de 73 milhões positivo. Entendendo agora um pouco mais as mudanças na posição de caixa durante o último TRI, vemos na esquerda que começamos o TRI com 351 milhões em caixa, e vindo aqui, nós vemos o que é um fluxo de caixa recorrente, que é gerado pelas 6 minas em produção, não incluindo os nossos projetos de expansão do negócio. Então, tivemos 94 milhões de dólares gerados e nós tivemos a perda com o derivativo de ouro. Então, o resultado foi suficiente para nós pagarmos para o CAPEX de expansão. Nós tivemos a aquisição da MSG aqui por 73 milhões, tivemos investimento em Almas e alguns planos aqui de expansão. E aqui para a direita nós temos alguns itens financeiros que também explicam 40 milhões de dividendos e chegamos em 289 milhões. Olhando para o ano, então, o fluxo de caixa gerado passou de 250 milhões de dólares, que foi mais do que suficiente para pagar por todo esse investimento em crescimento. Foi um ano que investimos bastante no crescimento, um número significativo, construção de Borborema, segundo ano, aquisição da MSG, aquisição de Era Dourada, de Altamira Shares. Investimos na exploração para aumentar os recursos e as reservas. Isso foi totalmente financiado pelo o fluxo de caixa recorrente das operações. E aqui, no lado direito, temos os itens financeiros. Nós temos aqui os dividendos, totalizando 116 milhões de dólares, e os recursos líquidos provenientes do IPO da Nasdaq, totalizando 200 milhões. Fechamos com 289 milhões. Esse era o último slide que eu tinha para apresentar para vocês e eu estarei disponível para perguntas e respostas. Vamos começar, então, a sessão de perguntas e respostas. Para investidores e analistas, se quiserem fazer alguma pergunta, apertem o botão para levantar a mão. Se a pergunta estiver respondida, você pode abaixar a mão e sair da fila. A nossa primeira pergunta vem de Henrique Marques, da Goldman Sachs. Olá a todos, bom dia. Em relação ao guidance, claro que há muito ainda a ser feito em 2026. Eu só queria entender, então, o que vocês já consideram nesse guidance? Tem alguns relatórios técnicos que deveriam ter um impacto nas reservas e talvez em teores, talvez a produção?
mas ao mesmo tempo vocês têm uma expansão de capacidade esperada para o ano. Então, eu só queria confirmar exatamente o que faz parte desse guidance já. Além disso, eu queria saber, tem muita coisa acontecendo, mas se vocês puderem nos ajudar a mapear tudo o que está acontecendo. Então, uma atualização sobre Era Dourada, Matupá, quais os próximos passos, se vai ter um aumento de capacidade para almas e quando isso deve acontecer, qual a expectativa. A expansão de almas já foi aprovada pelo Conselho? Qual que é o status? E, por último, a Aura vai participar do Index da GDS? Vocês têm alguma expectativa? Essas são as minhas perguntas. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Sim, tem muito sim acontecendo. É um outro ano em que nós estamos preparando a empresa para passar das 600 mil onças de produção futuro. Então, em relação ao budget, nós não estamos considerando os preços do ouro antigos, nós temos novos cut-offs, então tem a diferença em relação ao o que nós tivemos no orçamento e que nós vamos publicar aqui em março. Nós estamos reduzindo um pouco o teor médio das minas, mas isso vai ser compensado pelo preço do ouro. Então, isso no longo prazo vai beneficiar as nossas reservas e gerar valor no futuro, valor presente líquido. Então, acho que essa responde parte da sua pergunta. Tem algumas coisas acontecendo. Você perguntou sobre almas. Almas já está no orçamento, o CAPEX de expansão para aumentar a capacidade e também preparar as barragens de rejeito até chegar a 3 milhões de toneladas, então, para recebermos material de teor mais alto, mas nós estamos falando da parte subterrânea não está totalmente desenvolvida, e nós temos, então, aí uma questão de teores que está sendo considerada e estamos trabalhando bastante ali para trabalhar com a capacidade da planta. Nós devemos finalizar o ano com 3 milhões de toneladas na planta, mas temos projetos para passar de 4 milhões. Isso vai depender, claro, de informações geológicas e estamos investindo agora para saber se seria possível. Mas 3 milhões, esperamos que seja uma realidade. Então, e no começo do próximo ano, ou no final desse ano, nós já estaremos com essa produção esperada e temos projetos e discussões para chegar em 4 milhões. Mas vai depender um pouco desses resultados da exploração e das análises que estão sendo conduzidas neste momento. Para este ano também, Borborema, como o Kleber mencionou, está aumentando a produção. Nós temos a questão do filtro prensa. Isso vai nos dar a possibilidade de passar da capacidade nominal de produção e o potencial que temos para o segundo semestre, ao mesmo tempo em que estamos trabalhando com a engenharia e com o conselho para dobrar a capacidade e queremos aprovar no conselho para o que esperamos para Borborema. MSG, o ano de turnaround, então é um ano em que a gente não vai focar em produção, em ganhos no curto prazo, mas em construir a fundação e a planta para que nós possamos terminar o ano com uma boa visão do que a produção pode ser no ano que vem. Então, mais ou menos 80 mil onças. Estamos preparando a mina, avançando, fazendo desenvolvimento subterrâneo. É importante lembrar que uma das razões da MCG ter perdido produção e que eles ficaram um pouco ociosos é que o sequenciamento da mina, eles perderam produção no subterrâneo e começaram a fazer top-bottom, e isso cria muita complexidade. Então, o que nós faremos é o desenvolvimento correto
subterrâneo para que seja de baixo para cima, então bottom up e não o top down, como foi feito, para que nós possamos usar então a metodologia correta subterrânea e conseguir chegar à capacidade máxima de produção e conseguir onças adicionais de forma a reduzir diluição e também o AISC, que é uma métrica de custo importante. O último ponto que você colocou foi em relação ao index do GDS. Se vocês têm a expectativa de chegar lá, o que vocês querem. Acho que estamos no caminho, mas nós precisamos de 2 tris com as métricas de acordo com o esperado. Então, o ADTV estava mais alto nos 2 últimos tris, acho que nós vamos ser elegíveis. Não tenho 100% de certeza se nós estamos prontos para atender todos os requisitos, acho que faltam algumas análises, mas com certeza no segundo semestre, entre o terceiro e o quarto tris, nós devemos ser elegíveis sim. Ok, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Edgar de Souza, do Itaú BBA. Olá, Rodrigo. Olá, Keber, Natasha. A minha primeira pergunta, de novo, em relação ao guidance, a expectativa talvez tenha sido um pouco abaixo do que nós esperávamos de Borborema. E eu queria entender, se o Glauber estiver aqui, acho que, Rodrigo, você pode me ajudar. Quanto dessa produção mais abaixo da Borborema é uma consequência de incorporar um material que era um pouco diferente do cutoff esperado? E como é que vocês estão otimizando o cutoff de acordo com os preços que vocês têm atualmente? Então, como é que vocês estão lidando com o fluxo de caixa da operação e também balanceado com os teores e o life of mine? E a minha segunda pergunta é em relação à realocação de Borborema. Eu queria entender os próximos passos a partir daqui. Qual que é o calendário para essa realocação física da rodovia? E vocês chegaram a 40 milhões como um número, e pensando num cenário de brownfield, parecido com o que vocês esperam com Almas, quanto dessa expansão precisaria de mais CapEx ou em quanto tempo vocês acham que isso vai ser alcançado? E a viabilidade da água ali. A água é uma preocupação. Quanto que vocês conseguem produzir com a água, a disponibilidade de água que vocês têm hoje, ou se isso exigiria um investimento mais significativo para aumentar a disponibilidade da água ali? Ok, eu vou começar então, e aí o Glauber está aqui e eu posso passar a palavra para ele. Pensando na produção em Borborema, essa redução vem de um teor menor e vem do cutoff, basicamente. E essa é uma coisa que nós fazemos aqui na Aura, e foi essa mina que nos permitiu ter. A nossa filosofia, ela é baseada no longo prazo, o que vai gerar mais valores no longo prazo, por mais que no curto prazo não seja o ideal. Então, pensando em Borborema, nós tivemos essa situação, mas com a publicação do 20F, com o relatório de reservas e recursos, nós com certeza vamos aumentar o NAV, o Net Asset Value da empresa, apesar dos teores um pouco menores, mas que vão ter maior produção. Do lado do CAPEX, eu vou deixar o Glauber explicar, mas eu vou dar uma visão assim da planta. Vai levar aproximadamente 2 anos em termos de construção para realocar essa rodovia, ao mesmo tempo em que nós vamos continuar a expansão da planta. E vai ser necessário um CAPEX. Ela foi construída para 2 milhões de toneladas, preparada de forma flexível para chegar em 4 milhões
de toneladas, mas eu vou deixar o Glauber explicar sobre os nossos planos de expansão ali. Glauber, se o Glauber não estiver aqui, acho que ou ele está aqui, aqui eu estou aqui. Olá a todos, bom dia. Como o Rodrigo já comentou, essa queda no teor acaba sendo positiva, com esse novo preço, acabou sendo viável do ponto de vista econômico. E o que nós podemos fazer vai ter um impacto no curto prazo não tão positivo, mas bastante positivo no longo prazo. Estamos preparando a mina para uma capacidade maior, uma produção maior. E estamos fazendo toda a engenharia na planta para isso. Em termos de CAPEX, para responder a sua pergunta, é basicamente construir uma planta em paralelo. O que nós estamos fazendo, então, é lidar com esse filtro prensa, que é o gargalo para expandir um pouco para o nosso projeto de expansão, mas nós já estamos lidando com isso. E aí vamos, então, implementar os novos filtros durante o ano. Esperamos que isso seja feito nesse primeiro semestre, até o final do primeiro semestre. Em relação à engenharia para expandir, não temos o CAPEX total, mas nós precisamos expandir alguns dos circuitos que nós temos ali, e isso está preparado para ser expandido, mas nós precisamos conectar as áreas sem afetar a produção atual. É algo que sim vai requerer um CAPEX. Enquanto estamos fazendo, então, essa análise de água, temos um projeto também para aumentar a capacidade para tratar a água ou receber a água cinzenta de outras áreas para trabalhar. Demora um tempo, mas nós não acreditamos que isso vai ser um problema. Ok, muito obrigado. Next question. Próxima pergunta de Guilherme Nipes da XP. Olá a todos. Me ouvem? Ok. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao relatório das reservas. Vocês poderiam compartilhar as principais mensagens do relatório ou da interpretação geológica, algum detalhe, e até o a perspectiva de longo prazo, ou até as novidades para a expansão subterrânea de Almas e Borborema ou Matupá, ou alguma atualização das reservas? E a segunda, em relação à alocação de capital, vocês têm muitos projetos em andamento, mas ainda vemos que há espaço no balanço com o aumento do preço do ouro para outras aquisições. Então, eu queria entender quais as prioridades agora e se vocês também estão considerando outras potenciais aquisições, ativos no Brasil ou na América Latina. Eu queria agradecer então a pergunta. Nós não podemos dizer nada em relação ao nosso relatório especificamente. Como você falou, nós estamos sim trabalhando com o novo cut-off, os teores para essas minas, que isso pode afetar algumas minas, talvez outras não, depende da distribuição dos teores na mina. Borborema, como eu falei, é um pouco sensível a isso e talvez nós teremos um impacto sim com cut-off, mas isso já está traduzido no orçamento, no budget. E como você falou, nós estamos trabalhando com Matupá, fazendo análises em serrinhas, em, em Pezão e Pé Quente, que foram aquisições também, e talvez seja possível incorporar no X1, no novo relatório,
incluindo parte dos recursos e das reservas do X1, do X1, e também vai incluir pesão e pé quente, talvez? Em relação ao desenvolvimento subterrâneo, underground, nós estamos chegando ao nível correto, nós vamos conseguir intensificar a exploração, mas nós tivemos uma intercepção que confirma que a mina subterrânea demora um pouco mais, então nós devemos esperar mais para o final do ano para conseguir consolidar toda essa informação, mas nós não queremos desperdiçar tempo, então nós estamos fazendo todo esse outro trabalho, só começando a fazer só os estudos e não focando no desenvolvimento. Falando sobre o M&A, como você colocou, a empresa considera as avenidas de crescimento, mas nós tivemos um aumento expressivo de fluxo de caixa e de EBITDA. Temos dobrado o EBITDA nos últimos 3 anos. Então, nós estamos aqui fechando 2025 com 547, versus quase a metade disso em 2024. Nós temos a MSG e tem um mês só ali. Então, se a gente pensar na run rate, nós não estamos de forma significativa acima do ano passado, mas claro, se olharmos para a empresa nos últimos 4 anos, nós temos um pagamento de dividendo mais alto do que o mercado, principalmente no setor. Tivemos as aquisições com uma alavancagem baixa. Isso com o preço de ouro, que era de 2.500. Agora nós estamos falando de 5.200, com uma produção maior. Então, pensando no que nós temos para os próximos anos, nós devemos esperar resultados ainda melhores. Então, mais caixa, pagar mais dividendos, fazer mais aquisições. Nós queremos continuar com as aquisições, nós queremos passar, né, nosso objetivo a 600.000 onças, mas sempre criando valor. E nós sabemos que o múltiplo certo chega quando você está produzindo cerca de 1.000, ou na verdade 1 milhão, né, de onças. Então, pensando nas Américas, nós gostamos muito de ouro e também de cobre. Então, pensando nas aquisições, seriam mais centradas nesses metais, tanto no Brasil quanto em outros países em que nós temos a democracia como a instituição mais forte, para que nós tenhamos uma certa segurança para investir. Também gostamos de projetos que tenham uma geologia mais desenvolvida, que possam necessitar de exploração, mas que tenham a parte fundamental de geologia interessante, projetos brownfield, não é central para algumas outras empresas, mas se nós conseguimos reduzir o custo e ganhar valor, talvez sejam interessantes. Então, nos próximos anos, o que vocês devem esperar da Aura é o que nós fizemos nos últimos anos, aumentando a produção, aumentando o caixa, o EBITDA de forma mais intensa. Ficou claro, obrigada. A próxima pergunta é do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Olá a todos. Tem algumas perguntas também. Podemos dizer que vemos aqui um guidance de produção um pouquinho maior. Isso tem a ver, talvez, com uma abordagem conservadora ou talvez considerando os desafios e as condições que não são previsíveis e tem incerteza, e o nível de CapEx. Olhando o CapEx, o que que vocês esperam? Vai ter o turnaround da MSG, isso vai poder ter um impacto na distribuição de dividendos, considerando a política que vocês têm de EBITDA menos o ESC? E, se possível, uma última pergunta em relação ao CapEx da Guatemala. Teve já o investimento na parte inicial do projeto e nós devemos esperar uma revisão de CapEx para esse ano? Obrigado, Marcelo. Eu acho
que pensando no ISC, no CAPEX, não é que vai ser mais desafiador, também não somos mais conservadores. É uma boa empresa, é uma boa notícia que a empresa conseguiu comprar a MSG por 73 milhões de dólares. Nós, em um mês, conseguimos uma contribuição de 10 milhões de dólares em EBITDA. A MSG tem, de forma estrutural, um AISC e exige um pouquinho de Apex mais alto, mas é assim que nós geramos retornos. Esse ativo vai entrar na nossa base consolidada, tem um impacto negativo, mas não significa que seja um desafio. Nós olhamos para a MSG mais como uma oportunidade, porque durante esse ano nós vamos conseguir fazer o trabalho para que nos próximos anos nós possamos chegar acima de 80 milhões, 80 mil onças. Mas, olhando para um mês, nós geramos 10 milhões sem nenhum tipo de turnaround. Então, nós achamos que tem bastante potencial. O outro ponto que justifica um pouquinho desse aumento de guidance é que nós temos um potencial de expansão de capacidade e isso aumenta um pouco o nosso CAPEX. E, por exemplo, era Dourada, nós obtivemos a licença para começar os primeiros trabalhos. A empresa anterior não tinha conseguido, então nós conseguimos e conseguimos começar os trabalhos. E aí, para responder sua última pergunta, não, a construção de Era Dourada não está totalmente integrada no CAPEX. Se nós tivermos a aprovação com o board, com o conselho, nós teremos um CAPEX adicional para o projeto. Nós já anunciamos ano passado o estudo de viabilidade e nós estamos falando de 280 milhões de dólares de CAPEX geral. Isso não vai acontecer em um ano, claro, mas isso, a maior parte do CAPEX fica no final do investimento. Se nós tivermos a aprovação do conselho, nós vamos incorporar sim no guidance deste ano. Quanto maior o CAPEX e o que você vê neste ano, é muito mais em relação às oportunidades e não por conta de desafios do setor. Rodrigo, só uma pergunta rápida. Isso poderia impactar a distribuição de dividendo, considerando a política? Não, na verdade, não. Nós temos a política de 20% do EBITDA menos as nossas métricas, nós conseguimos manter uma distribuição bastante positiva, e a não ser que tenha alguma aquisição que seja algo muito fora do comum, nós não, talvez não conseguimos seguir, mas nós esperamos que seja de acordo com a política ou até acima da política, como tem sido. A nossa próxima pergunta vem do Lawson Winder, do Bank of America. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado pela atualização, pela apresentação. Eu queria começar perguntando sobre a inclusão do index. Tem alguns índices americanos para para qualificar um pouco algumas empresas e que talvez sejam mais interessantes do que o GDS. Tem algum outro item que algum índice que vocês consideram no horizonte? Sim, nós estamos monitorando e temos o plano esse ano para entrar em todos os índices que conseguirmos atender os requisitos. Então, nós já estamos em mais de 30, mas como você falou, eu acho que nós temos muito mais oportunidade para chegar aos principais índices que podem ajudar não só com a questão do múltiplo, mas também aumentar o nosso ADTV. Com certeza, isso faz parte dos nossos planos. Ótimo. Em relação ao Borborema, vocês poderiam só confirmar que a recuperação é para o primeiro TRI, vocês estão de acordo com a capacidade esperada, e se não, em que TRI isso deveria acontecer, chegar na taxa esperada de design ali? Glauber? Sim, sim. Não é uma questão para operar
na capacidade esperada, isso não tem sido um problema. Na verdade, a diferença da produção esperada versus o esperado tem a ver mais com a nossa estratégia, considerando o novo o cutoff e as novas reservas. Só para aproveitar, as coisas estão funcionando muito bem. Então, nós temos todos os ativos ali funcionando bem. O filtro, prensa, como nós falamos, já é um gargalo, mas após o investimento feito e após solucionarmos, nós podemos passar até a capacidade nominal, porque todo o resto está funcionando muito bem. Se eu puder falar sobre Matupá, de produção anual e de CAPEX, vocês têm investido bastante na exploração de Matupá. Isso tem alguma implicação sobre o que vocês esperam na taxa de produção anual? No Investor Day, vocês falaram de 25 mil onças. Se é o caso, qual que é a magnitude de produção esperada, de aumento de produção de Matupá? Em Matupá, nós olhamos para talvez 55 mil, nós não estamos mudando para capacidade nominal, estamos investindo para aumentar as reservas e os recursos, mas com serrinhas, nós vemos também bastante possibilidades para expansão de recursos e reservas, e aí eu acho que vai ser talvez o momento correto para começar a construção. Como nós fizemos com almas, nós preferimos então construir, reparar a planta para que ela seja flexível e permita a expansão para conseguir expandir os recursos e reservas para além do que temos hoje e do que nós reportamos no AIF, para que nós consigamos de fato expandir. Se nós considerarmos o design da planta hoje, ainda que nós vejamos uma oportunidade, nós temos um processo diferente da licença, então nós respeitamos o que está na licença ambiental, e aí com os anos nós falamos então com as agências para conseguir expandir de forma gradual a planta. Ok, então se eu puder aproveitar e fazer mais uma pergunta para a Poena, essa mina continua a impressionar bastante. E vocês consideram o potencial de teores maiores? É sustentável de acordo com o plano de vocês para 2026? Sim, nós deveremos chegar nos teores melhores no segundo semestre em Apoena, e aí isso deveria durar alguns anos. Então, sim, nós acreditamos que nós podemos chegar em 50, 60 mil onças no run rate no segundo semestre desse ano. Se não passar, dependendo de algumas explorações que estamos fazendo. É uma mina complicada, mas com muito potencial. E sim, vocês têm feito um trabalho muito bom. Obrigada. A próxima pergunta vem do Matheus Moreira, do Bradesco. Olá a todos. Minha pergunta é sobre almas. Eu queria entender o racional do guidance de produção, considerando os planos de expansão e o fato de que a mina já está em operação. Eu queria entender o guidance. Para mim parece um pouco conservador. Há algum outro gargalo em relação à operação, algum outro fator que poderia justificar essa abordagem? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, em relação à M&A, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre, considerando a alocação de capital e que a empresa hoje está em um novo nível de fluxo de caixa, que tipos de ativos fazem sentido para vocês no portfólio? E quais as preferências geográficas de vocês? Vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas no passado vocês falaram sobre uma potencial expansão na América do Norte. Isso ainda faz sentido para vocês do ponto de vista estratégico? Obrigada, obrigado. Então, pensando em almas,
temos 2 milhões de toneladas, mas nós já falamos, nós vamos chegar em 3 milhões, devemos chegar em 3 milhões até o final do ano. Esse é um processo que deve acontecer durante o ano. Então, hoje ainda estamos mais baixos, mais baixo do que nós esperamos, isso vai refletir na produção. A Almas também teve um primeiro ano com um teor mais alto, nós temos teores um pouco mais baixos agora neste ano, e aí vamos voltar a ter os teores mais altos com o desenvolvimento subterrâneo. Então, nós devemos ver um aumento, principalmente no próximo ano, um aumento de produção com mais capacidade. E se nós tivermos resultados positivos da exploração, talvez nós consigamos chegar a 4 milhões. Então, olhando para almas, temos um cenário, de certa forma, conservador, mas com um gradual crescimento de acordo com a expansão, os planos de expansão que temos. Em termos de projetos, acredito que nós queremos chegar, claro, a 1 milhão de onças, é quando as empresas de fato se tornam relevantes nesse setor, e que temos um múltiplo que faça mais sentido com o que a nossa empresa representa. E para isso, nós precisamos sim de algumas aquisições. Nós estamos crescendo, temos um balanço saudável, que agora é maior do que ele já foi, né? Mais capital e uma produção maior também, capacidade de produção. E quanto maior a produção, maior a possibilidade de aquisições, mas também temos um CAPEX aí que acaba sendo relativo e proporcional. Então, acho que algumas vezes nós vimos até acima de 150, mas vai depender muito do retorno e do ângulo para gerar valor. Nós falamos das Américas, você perguntou da América do Norte. Eu acredito que talvez no futuro, sim, nós vamos expandir para a América do Norte, mas se nós sentirmos que nós ainda estamos com um desconto no múltiplo, vamos ser um pouco mais cautelosos. Talvez a América do Norte você sempre tem os múltiplos maiores do que outros players na América Latina, mas nós não podemos ter essa lacuna tão grande, essa diferença. Vamos trabalhar para reduzir, então, essa diferença. Então, ela tem que ser uma aquisição positiva, não dilutiva para os nossos acionistas. Mas se nós acharmos que faz sentido para os nossos shareholders, claro, nós sempre vamos considerar. Ok, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado. A próxima pergunta vem da Tatiane Candini, do JP Morgan. Obrigada. Eu acho que vocês já responderam a maioria das perguntas que eu tinha, mas eu queria explorar um pouquinho mais algumas coisas. Vocês já falaram um pouco sobre isso, mas em relação ao custo da MSG. Eu sei que em 2027 o plano é abaixar o custo, mas eu queria entender o pipeline. Quais os planos para que isso aconteça? E se tem algum tipo de gargalo ou algum tipo de obstáculo para que vocês cheguem nesse resultado? Além disso, o CAPEX de Era Dourada, vocês já explicaram um pouquinho, mas eu queria entender como é que vocês pretendem aprovar a expansão neste ano. Eu acho que seria um projeto de 22 meses, e se esse não for o caso, qual que é o plano? Vocês acham que isso vai estar pronto em 2028? Eu só queria ter mais clareza sobre os próximos meses e próximos passos. Pensando, então, em Era Dourada, agora nós estamos finalizando as análises internas. Conduzimos no último ano mais de 1.000 horas, né, de conversas com líderes das comunidades, representantes,
trouxemos alguns visitantes e representantes para visitar algumas outras plantas. Então, nós fizemos um trabalho ali subterrâneo também. Nós tivemos autoridades nacionais ali também envolvidas. Então, o resultado foi uma licença para começar realmente o trabalho ali. Agora nós estamos ainda mais confiantes para chegar na construção total, para investir. Essa decisão deve acontecer entre o primeiro TRI agora e o segundo TRI de 2026, este ano. Como você falou, 22 meses é o plano de construção. Dependendo de quando começarmos, sim, vai afetar um pouco a produção atual. E a primeira pergunta que você fez foi em relação ao custo da MSG, para tentar entender qual que é o plano para vocês chegarem a um custo menor em 2027. A planta já está em execução, nós sabemos como melhorar a eficiência e como reduzir os custos, acho que isso está bem claro. Agora nós estamos detalhando e executando nessa planta conforme o nosso plano. Nós precisamos fazer um desenvolvimento subterrâneo que é significativo. Hoje a mina está conectada à planta e qualquer problema ali acaba afetando os dois. Então, nos últimos anos, nós vimos uma redução na produção da planta e ela se tornou, parte disso se tornou ociosa, porque a mina não consegue atender. Então, para acelerar a produção, nós precisamos de um ano de desenvolvimento subterrâneo para que seja feito de baixo para cima a construção e que ela consiga atender às necessidades da produção. Então, nós queremos agora também pensando para a mina de 1,5 milhões, então com menor diluição, mas com os teores maiores. E essa estratégia já está sendo implementada, mas nós precisamos de tempo. Então, pelo menos até o final do ano, para conseguir deixar a mina preparada para produzir de acordo com a sua capacidade total. Como nós falamos, a questão da ociosidade, nós acreditamos que nós conseguimos produzir acima de 80 mil onças com um ISC de 2.000 ou abaixo. Ok, claro, bem claro. Temos mais alguma pergunta? A sessão de perguntas e respostas está encerrada, então vou passar a palavra para o Rodrigo Barbosa para finalizar, então, a divulgação. De novo, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Nós estamos executando de forma diligente a nossa estratégia em implementar projetos Greenfield. Então, almas, Borborema dentro do prazo, dentro do orçamento, e agora algumas outras, Era Dourada, então agora pronta para entrar no processo de construção mesmo, talvez conseguimos a aprovação para implementar. Nós estamos conseguindo aumentar os recursos e reservas. Tivemos agora 670 mil onças viabilizadas, com um CAPEX já investido, que já está gerando fluxo de caixa. Nós vamos conseguir aumentar o NAV, mas também aumentar a produção ao mesmo tempo e que conseguimos investir em exploração, como falamos, Matopá, parte subterrânea de Almas e Borborema também com potencial de aumento também, de forma diligente, executando a nossa estratégia. Além disso, também focando em M&A, tivemos a aquisição de EMCG, finalizada em dezembro, e também conseguimos aumentar uma métrica importante que é o ADTV, superando 100 milhões de dólares por dia, ao mesmo tempo em que continuamos a pagar dividendos.
Nós temos um CAPEX maior para sustentar as operações, mas que não é para nós um desafio, é uma oportunidade. Nós tivemos esse aumento devido ao crescimento da empresa com potencial de crescimento, potencial de expansão. Tivemos a oportunidade de comprar um asset com grande potencial de expansão, falando da MSG, em termos de produção, para reduzir os custos. Então, de novo, muito orgulhoso dos nossos resultados. De 2023, nós dobramos para 2024 o nosso EBITDA, e de 24 para 25, nós também dobramos o EBITDA. E nós temos também um aumento do preço do ouro, uma valorização do ouro que nos beneficiou, e nós vamos ver aqui que o nosso run rate aqui também deve ser bastante positivo. Estamos muito em linha com o que nós prometemos ao mercado, entregando os projetos de acordo com a nossa agenda e estratégia e também distribuindo dividendos. Queria agradecer muito a presença de vocês e nos próximos tris nós teremos as próximas divulgações e no primeiro tri ao segundo tri nós teremos, quem sabe, novidades sobre a Era Dourada para levar ao conselho e conseguir aprovação. Muito obrigado. Nós vamos encerrar a videoconferência. Agradecemos a presença de todos. Que tenham um bom dia.